E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo Escudeiro do canal Estrada do Nerd. E no vídeo de hoje vamos falar de uma série do mundo de Star Trek, Star Trek Strange New World. A nave estelar USS Enterprise está de volta com a terceira temporada da série Star Trek Strange New Worlds, que estreia agora em julho no canal Paramount+. A série é uma das mais elogiadas da fase recente da franquia, criada por Gene Roddenberry, e retorna na sua missão de explorar mundos desconhecidos, mantendo o formato clássico de episódios com histórias fechadas, modelo que consagrou o universo Star Trek desde os anos 60. Lançada em 2022, Strange New Worlds acompanha as aventuras do capitão Christopher Pike e sua tripulação. A proposta é revisitar o espírito das jornadas semanais, com episódios independentes, alternando drama, humor, mistério e ficção científica clássica, sem uma dependência de uma narrativa seriada contínua. A aposta tem funcionado bem. As duas primeiras temporadas foram celebradas por fãs antigos e novatos, especialmente pela qualidade dos roteiros e pela construção dos personagens. Na primeira temporada, acompanhamos a apresentação da tripulação e os primeiros contatos com espécies inéditas, dilemas éticos e ameaças cósmicas, em tramas que mesclam ação e filosofia. A segunda temporada, exibida em 2023, ousou ainda mais, incluindo um episódio musical e um crossover com a série animada Lower Decks, sem abandonar o foco em temas universais e personagens em evolução. O último episódio terminou com um gancho envolvendo o confronto com os Gorn, raça alienígena já conhecida dos Trekkers. A nova temporada deve retomar essa linha de eventos, mas mantendo a estrutura episódica, com capítulos que funcionam isoladamente. Os produtores já adiantaram que haverá novos planetas, mais mistérios e um tom equilibrado entre tensão e leveza. Uma das apostas é o retorno de vilões clássicos, além de uma trama envolvendo inteligência artificial que desafia os princípios da Federação. Episódio fechado. Em um cenário de produções cada vez mais baseadas em arcos longos e complexos, a volta do formato de episódios como começo, meio e fim tem sido um dos grandes trunfos de Strange New Worlds. Isso permite ao público entrar na série em qualquer ponto, reduz o cansaço de tramas arrastadas e retorna também uma das marcas fundamentais da ficção científica televisiva: a capacidade de criar parábolas morais, sociais e filosóficas em forma de aventura. A estrutura favorece ainda a experimentação formal. Há episódios mais introspectivos, outros voltados à ação ou comédia, sempre mantendo a identidade do universo criado por Roddenberry. A fórmula se aproxima do modelo antológico, mas com personagens fixos e continuidade emocional. Durante a premiere da terceira temporada, no Festival de Cinema de Tribeca, em Nova York, os produtores executivos, o Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers, compartilharam detalhes sobre como pretende concluir a série e o que o futuro reserva para o universo de Star Trek, e também sua provável continuidade para uma nova série clássica. O elenco da série também compareceu à exibição especial em Tribeca e teceu comentários sobre seus personagens para esta e para as próximas temporadas. Henry Alonso Myers destacou a abordagem adotada pela equipe desde o início: tratar cada temporada como potencialmente a última. Ele celebrou o marco de 5 temporadas, superando as 3 da icônica série original, e prometeu um desfecho que, embora marque o fim da série, não será um adeus definitivo. Além de planejar um encerramento memorável, os produtores abriram espaço para especulações sobre o futuro, sugerindo que novos projetos podem expandir o legado de Star Trek. Com a mistura de reverência à tradição e ousadia narrativa, Strange New Worlds se prepara para sua despedida, enquanto a franquia mantém um horizonte repleto de possibilidades. No meio das discussões sobre o desfecho de Strange New Worlds, o produtor executivo Akiva Goldsman deixou no ar a possibilidade de um novo capítulo para os personagens da série, mesmo após o fim da 5ª temporada. Durante o painel do Festival de Cinema, ele sugeriu, com um tom enigmático, que as histórias não terminarão com o encerramento da produção. Depois de um hiato de quase 2 anos, Star Trek Strange New Worlds retorna com a resolução de Hegemony, em uma segunda parte da season finale.
antes de dar o pontapé para o novo ano com um capítulo mais episódico. A dupla de episódios que abre a terceira temporada traz o mesmo tom e estilo da série, indicando mais um ano de alternações entre batalhas espaciais tensas com capítulos intimistas. Por que você deve assistir Star Trek Strange New Worlds? A série ela é ótima para assistir porque combina ação, aventura, drama em uma estética clássica de Star Trek, mas com uma abordagem moderna e cativante. É elogiada por sua capacidade de equilibrar episódios independentes com arcos narrativos contínuos, além de apresentar personagens bem desenvolvidos e um elenco carismático. A série também é considerada um retorno às raízes de Star Trek, com um formato episódico que agrada tanto os fãs antigos quanto os novos. Conhecendo os personagens de Star Trek Strange New Worlds: Anson Mount, como Capitão Christopher Pike, capitão da USS Enterprise, que luta internamente com a premonição de que sofrerá um terrível acidente a bordo da USS Enterprise. Pike foi interpretado por Jeffrey Hunter na série original como um comandante rude e autoritário, a quem Mount descreveu como um Pike de primeiro ato, um cara bem jovem e autoabsorto. Em contrapartida, o Pike de segundo ato, de Mount, seria mais confiante, colaborativo e empático. O produtor da série, Akiva Goldsman, acreditava que seria necessária uma abordagem mais séria e contemporânea ao personagem para evitar a reprodução do que considera valores masculinos tóxicos. Os roteiristas da série tomaram como base um estilo de liderança do próprio Mount para compor o personagem. Goldsman explicou que Mount gostava de encontrar consenso dentro de um grupo. Então, uma mesa foi adicionada aos aposentos de Pike, onde ele poderia reunir a equipe e cozinhar para eles. Ethan Peck, como oficial de ciência, Spock, um meio humano e meio vulcano que serve como oficial de ciência a bordo da USS Enterprise. A série explora a luta de Spock para ser aceito dentre os vulcanos, em sua relação complexa com T'Pring. Co-showrunner Henry Alonso Myers reconheceu que os roteiristas estavam reinterpretando elementos narrativos da série original para ampliar o papel de T'Pring na vida de Spock. Durante as filmagens da primeira temporada, Peck afirmou que estaria em constante acordo com a interpretação do ator Leonard Nimoy, mas que também desejava ter uma experiência como Spock ao invés de focar no resultado final. Jess Bush, como Christine Chapel, a enfermeira civil que serve a bordo da Enterprise. O produtor Henry Alonso Myers sentiu que a interpretação do personagem na série original provinha de uma concepção muito diferente das mulheres e o que elas fariam em seus ofícios. Bush afirmou que a personagem possui uma essência distinta, mas que também havia espaço para explorar sua vida pregressa. A atriz focou na personalidade fria e sarcástica de Chapel e desenvolveu um senso de humor mais jovial. A série explora a amizade colorida da Chapel com o Sr. Spock. Christina Chung, como Tenente Lan Nojin Sin. Ela é a recente chefe de segurança da USS Enterprise e sua família foi assassinada por um ataque Gorns durante a sua infância. Chung descreveu a personagem como uma mulher cautelosa que luta contra sentimento de culpa, mas que se abre gradualmente quando se sente acolhida pela tripulação da Enterprise. Sin é descendente do antagonista Khan Noren Sin e que causa uma certa discriminação por parte de outros tripulantes. Celia Rose Gooding, como cadete Nayora Uhura. Ela é oficial linguística da Enterprise. Apesar do grande impacto da personagem nas várias adaptações ao longo da franquia, os roteiristas da série acreditaram que haveriam mais elementos narrativos a serem explorados. Gooding comparou sua primeira experiência como atriz regular de uma série televisiva com as próprias experiências de Uhura a bordo da Enterprise. A atriz também optou por manter seu penteado natural ao invés de adotar uma icônica peruca utilizada por Nichelle Nichols, por acreditar que representaria melhor a negritude contemporânea. Melissa Navia, como Tenente Erika Ortegas. A timoneira da USS Enterprise, a quem Navia descreve como uma piloto altamente experiente e veterana, que consegue segurar uma arma e ao mesmo tempo contar piadas. A atriz comparou Ortegas ao personagem William Riker da nova geração,
a qual considera um dos seus personagens preferidos da franquia. Navia colaborou com John Van Citters e a equipe de efeitos visuais de movimentos para criar uma gesticulação precisa da personagem, bem como entender como realmente funciona a nave espacial. Babs Olusanmukun como o Dr. Joseph Benga, o oficial médico da Enterprise que tenta secretamente curar sua filha de uma doença rara e desconhecida. Benga não possui um primeiro nome na série original, mas havia sido referido como Joseph em um roteiro de um episódio nunca produzido. Rebecca Mulgin como Anna Chen Wiley, a Number One, o primeiro oficial da Enterprise e imediato de Pike. O personagem era referido apenas como Number One na série original, mas recebeu um nome nativo de Una Chen Riley em diversas adaptações não canônicas da franquia. Na série, sua identidade é confirmada como sendo iliriana, fato anteriormente narrado pela autora D.C. Fontana em seu romance Vulcans, de 1989. Os ilirianos são conhecidos por suas pesquisas em modificações genéticas. Portanto, a Number One aparece em forma humana em Star Trek. Curiosidade: como surgiu Star Trek Strange New Worlds? Quando Alex Kurtzman, o co-criador e produtor executivo de Star Trek Discovery, pediu a Akiva Goldsman para participar da série como produtor coadjuvante, Goldsman acreditou, com base em rumores na internet, que uma série prequel de Star Trek, Original Series, com uma USS Enterprise com o comando do capitão Christopher Pike surgiria. Mas ele ficou desapontado ao descobrir que esse não era o caso. Mas com seu incentivo, a Enterprise foi introduzida no final da primeira temporada de Star Trek Discovery. Então o produtor Aaron Harberts queria explorar Pike em Discovery, sentindo que ele não tinha sido visto muito em Star Trek clássica, mas era menos interessado em explorar outro membro da equipe de Enterprise, como Spock, devido suas muitas aparições em toda a franquia. Ele também estava relutante em ter um ator, além de Leonard Nimoy ou Zachary Quinto, interpretando o personagem. No entanto, Spock foi confirmado para ser incluído na segunda temporada de Discovery em abril de 2018. Anson Mount foi escalado como Pike, e ele revelou em julho que Rebecca Mulgin interpretaria a personagem da série original Number One. Mount e Mulgin assinaram o contrato de 1 ano com a série Discovery, como parte da tentativa dos produtores de alinhar Discovery mais perto com a continuidade mais ampla de Star Trek do que a primeira temporada. Então, em agosto, Ethan Peck foi revelado como Spock. Então, em junho de 2018, depois de se tornar um único showrunner de Discovery, Kurtzman assinou um contrato geral de 5 anos com a CBS Television Studios para expandir a franquia Star Trek, além de Discovery, para várias outras séries, minisséries e séries animadas. Mount deixou Discovery após o final da segunda temporada, e os fãs começaram a pedir que ele reprisasse seu papel em uma série spin-off ambientada na USS Enterprise, ao lado de Mulgin e Peck. Mount e Peck responderam positivamente à ideia. Mount afirmou que filmar Discovery foi difícil e seu retorno envolveria muitas conversas criativas. Mais tarde, ele acrescentou que nunca teve uma resposta tão positiva ao seu trabalho como teve por seu papel como Pike, e isso mudou a sua vida. Kurtzman também expressou interesse na ideia, dizendo, abre aspas, os fãs foram ouvidos, tudo é possível no mundo de Star Trek, fecha aspas. Na San Diego Comic Con de 2019, Kurtzman anunciou que a segunda temporada da série complementar de Star Trek Short Tracks incluiria 3 curtas estrelados pelos atores de Enterprise. Ele disse que era uma maneira de trazer esses personagens e atores de volta, mas não impediria de avançar com uma série completa. Em janeiro de 2020, Kurtzman disse que havia discussões ativas sobre esse spin-off e começou dizendo que estava jogando ideias de um lado para o outro, junto com Goldsman, e que passou de produtor de Discovery a co-showrunner de Star Trek Picard. Kurtzman disse que preferiria que o possível spin-off fosse uma série contínua, em vez de uma minissérie, e disse que poderia explorar os 7 anos entre a segunda temporada de Discovery e o acidente que feriu gravemente Pike em The Original Series. Kurtzman logo afirmou que 2 séries não anunciadas de Star Trek estavam em desenvolvimento para a CBS, e o spin-off foi relatado como um deles em março.
Então, a CBS encomendou oficialmente Star Trek Strange New Worlds para a série em maio de 2020, com Mount, Holmgren e Peck confirmados para reprisar seus papéis. Myers brincou que The Cage, o primeiro episódio piloto original da série produzido lá nos anos 60, tinha os mesmos personagens principais de Strange New Worlds e também poderia ser considerado como um piloto da série, tornando o mais longo piloto para uma série na história da televisão. Em setembro de 2020, a Viacom CBS anunciou que a CBS All Access teria expandido e renomeado como Paramount+, em março de 2021. Então, em 2022, estreou a série Star Trek Strange New World, que agradou muita gente, mas também deixou muitos fãs de Star Trek com o pé atrás, mas no geral agradou bastante. Bem, agora temos a terceira temporada que estreou em julho de 2025. A quarta temporada já está em produção e a quinta e última temporada está confirmada. E é isso aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje falando um pouco da série Star Trek Strange New World. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like maroto, também se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe com amigos, familiares e todo mundo que você conhece, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!